Essas revelações, às vezes feitas com palavras de sentido oculto, muitas vezes passaram despercebidas pelos que as receberam. Muitos outros acreditaram tê-las obtido com exclusividade. Tomadas isoladamente, elas seriam sem valor para nós. Apenas a coincidência lhes dá seriedade. Depois, chegado o momento de revelá-las à luz da publicidade, cada um se lembrará de ter recebido instruções do mesmo teor. É este movimento geral que observamos e estudamos, com a assistência de nossos guias espirituais que nos auxiliam a julgar a oportunidade de fazermos ou não alguma coisa. Este controle universal é uma garantia para a unidade futura do Espiritismo e anulará todas as teorias contraditórias. É nele que se encontrará, daqui para frente, o critério da verdade. O que fez o sucesso da aceitação da doutrina espírita, formulada em O Livro dos Espíritos e em O Livro dos Médiuns, foi que, em toda parte, cada um pôde receber diretamente dos espíritos a confirmação dos ensinamentos que estes livros contêm. Se os espíritos tivessem vindo de todos os lugares a contradizê-los, estes livros teriam já há muito tempo sofrido o destino de todas as criações fantasiosas. O próprio apoio da imprensa nos salvaria do naufrágio, mas, embora não tendo contado com esse apoio, eles rapidamente abriram seus caminhos e avançaram com segurança. Isso ocorreu porque tiveram o apoio dos espíritos, cuja boa vontade compensou, em muito, a má vontade dos homens. Assim será com todas as ideias, vindas quer dos espíritos, quer dos homens, que não puderem suportar a prova deste confronto, cujo poder não há quem possa contestar. Suponhamos, portanto, que agrade a alguns espíritos ditar, com um título qualquer, um livro de sentido contrário. Suponhamos ainda que, com uma intenção agressiva, com a finalidade de desacreditar a doutrina espírita, a malevolência faça surgir comunicações apócrifas, ou seja, falsas, sem autenticidade. Que influência poderiam ter esses escritos se são desmentidos em todos os lugares pelos espíritos? É da adesão destes últimos que seria preciso se certificar antes de se lançar um sistema em seu nome. Do sistema de um só ao de todos, existe a distância que vai da unidade ao infinito. Que poder teriam até mesmo todos os argumentos dos difamadores sobre a opinião das massas, se milhões de vozes amigas, vindas do espaço, vêm de todos os cantos do universo, e no seio de cada família, contradizendo os difamadores e confirmando os princípios espíritas com clareza? A experiência sobre este assunto já não confirmou a teoria, em que se transformam todas essas publicações que deveriam supostamente destruir o espiritismo? Qual foi a que, pelo menos, lhe diminuiu a marcha? Até hoje, não se tinha prestado a devida atenção a essa questão sob este ponto de vista, sem dúvida, um dos mais sérios e importantes. É que cada um desses difamadores contou consigo mesmo, mas não contou com os espíritos. O princípio da concordância é ainda uma garantia contra as alterações que o espiritismo poderia sofrer pelas seitas, que quisessem se apoderar dele em seu proveito e acomodá-lo a seu bel prazer. Quem quer que tentasse fazê-lo, desviá-lo do seu objetivo providencial, fracassaria, pela simples razão de que os espíritos, pela universalidade de seus ensinamentos, farão cair por terra toda modificação que se desvie da verdade. De tudo isso resulta uma verdade fundamental. É que aquele que quisesse se colocar contra a corrente de ideias estabelecidas e aprovadas poderia causar uma pequena perturbação, local e momentânea, mas jamais dominar o conjunto no presente momento, e muito menos no futuro. Disso ainda resulta que as instruções dadas pelos espíritos sobre os pontos da doutrina espírita, ainda não elucidados, não se tornarão lei, mas ficarão isoladas e, por conseguinte, apenas devem ser aceitas, com todas as reservas e a título de esclarecimento. Daí a necessidade de se dedicar a maior prudência em lhes dar publicidade, e no caso de acreditar no ser útil publicá-las, é importante apenas apresentá-las como opiniões individuais, mais ou menos prováveis, mas tendo, em todos os casos, necessidade de confirmação.
É preciso obter esta confirmação antes de apresentar um princípio como verdade absoluta, se não quisermos ser acusados de leviandade ou decredulidade irrefletida. Os espíritos superiores procedem, mas suas revelações, com extrema prudência e sabedoria. Eles só abordam grandes questões da doutrina espírita gradualmente, à medida que a inteligência do homem esteja apta para compreender as verdades de uma ordem mais elevada e quando as circunstâncias sejam propícias para a emissão de uma nova ideia. É por isso que, desde o princípio, eles não disseram tudo, e até agora ainda não disseram, nunca cedendo à impaciência das pessoas muito apressadas, que querem colher os frutos antes do tempo. Seria inútil, pois, querer adiantar-se o tempo designado a cada coisa pela providência. Os espíritos verdadeiramente sérios negariam sua ajuda, mas os espíritos levianos, que não se preocupam com a verdade, respondem a tudo. É por esta razão que, sobre todas as questões prematuras, há sempre respostas contraditórias. Estas considerações sobre os princípios expostos não são o resultado de uma teoria pessoal, mas a consequência natural das condições sobre as quais os espíritos se manifestam. É evidente que se um espírito diz uma coisa de um lado, enquanto milhões de espíritos dizem contrário em outros lugares, conclui-se que a verdade não pode estar com um único ou quase único em sua opinião, pois pretender ter razão sozinho contra todos seria tão ilógico da parte de um espírito quanto da parte dos homens. Os espíritos verdadeiramente sábios, se não se sentem suficientemente esclarecidos sobre uma questão, nunca decidem de um modo definitivo. Declaram apenas abordá-la sob o seu ponto de vista, e eles mesmos aconselham a esperar uma confirmação. Por mais grandiosa, bela e justa que seja uma ideia, é impossível que ela reúna, desde o início, todas as opiniões. As divergências de opinião que resultam disso são a consequência inevitável do movimento que se desencadeia. São mesmo necessárias para melhor ressaltar a verdade. E é útil que tenham lugar no começo do movimento para que as ideias falsas sejam postas de lado mais rapidamente. Os espíritas, que por causa disso têm alguns temores, devem tranquilizar-se. Todas as pretensões isoladas cairão, pela força das coisas, diante do grande e poderoso critério da concordância universal. Não será pela opinião de um homem que se estabelecerá a união, mas pela voz unânime dos espíritos. Não será um homem, muito menos nós, ou qualquer outro, que fundará a ortodoxia espírita. Também não será um espírito, vindo se impor a quem quer que seja. Será a universalidade dos espíritos comunicando-se em toda a terra por ordem de Deus. Este é o caráter essencial da doutrina espírita. Esta é a força e a sua autoridade. Deus quis que sua lei fosse fixada com um alicerce de base inabalável. Foi por isso que ele não quis pôr essa responsabilidade sobre a cabeça frágil de um só homem. É diante desse poderoso tribunal de sabedoria, como um areópago, onde não se impõe nem às sociedades, nem às rivalidades invejosas, nem às seitas, nem às vaidades patrióticas, que virão se quebrar todas as oposições, todas as ambições, todas as pretensões da supremacia individual, pois nós mesmos nos destruiríamos se quiséssemos substituir nossas próprias ideias pelos seus decretos soberanos. Apenas ele decidirá todas as questões pendentes de interpretação que silenciarão as discordâncias e dará razão ou não a quem dê direito. Diante deste imponente acordo de todas as vozes do céu, o que pode a opinião de um homem ou de um espírito? Menos que uma gota d'água que se perde no oceano. Menos do que a voz de uma criança abafada numa tempestade. A opinião universal, eis o juiz supremo, é quem se pronuncia em última instância. Ela é formada a partir de todas as opiniões individuais. Se uma delas é verdadeira, tem apenas um peso relativo na balança. Se é falsa, não pode se sobrepor sobre as demais. Nesse imenso conjunto, as individualidades desaparecem, e isso representa uma extraordinária derrota para a vaidade e o orgulho humanos.
Este conjunto harmonioso já se anuncia, e este século não passará sem que ele resplandeça com todo o seu brilho, de modo a eliminar todas as incertezas, pois, daqui para frente, vozes poderosas receberão a missão de se fazer ouvir, para reunir os homens sob a mesma bandeira, desde que o campo esteja suficientemente preparado. Aquele que estiver indeciso, preste atenção entre os dois sistemas opostos e observará para onde se encaminhará a opinião geral. Este será um indício seguro, no sentido que se pronuncia a maioria dos espíritos e os diversos lugares em que se comunicam. É um sinal seguro sobre o qual, dos dois sistemas, será o dominante. Notas históricas. Para melhor compreendermos algumas passagens dos Evangelhos, é necessário conhecer o valor de algumas palavras que são frequentemente empregadas e que caracterizam os costumes e as ideias da sociedade judaica daquela época. Essas palavras, não tendo para nós o mesmo sentido, foram muitas vezes mal interpretadas e por isso mesmo geraram algumas incertezas. A compreensão exata de sua significação explica, além disso, o sentido verdadeiro de alguns ensinamentos de Jesus, que parecem estranhos no primeiro momento. Samaritanos. Após a separação das 10 tribos, Samaria passou a ser a capital do reino que se tornou independente de Israel. Destruída e reconstruída muitas vezes, ela foi, sob o Império Romano, a sede política de Samaria, uma das 4 divisões da Palestina. Herodes, chamado Grande, embelezou-a com suntuosos monumentos e, para agradar a Augusto, imperador romano, deu-lhe o nome de Augusta, em grego, Sebasté. Os samaritanos estiveram quase sempre em guerra com os reis de Judá. Uma aversão profunda que datava da separação eternizou-se entre os dois povos, que deixaram de lado todas as relações de amizade e convivência. Os samaritanos, para tornar a separação mais profunda e não ter de ir a Jerusalém para a celebração das festas religiosas, construíram um templo particular e adotaram algumas reformas. Eles só admitiam o Pentateuco, contendo a lei de Moisés, e rejeitavam todos os demais livros que lhe foram anexados posteriormente. Seus livros sagrados eram escritos em caracteres hebraicos, da mais alta antiguidade. Aos olhos dos judeus ortodoxos, eles eram heréticos e, por isso mesmo, desprezados, amaldiçoados e perseguidos. A rivalidade entre as duas nações tinha, pois, como único princípio a divergência das opiniões religiosas, embora suas crenças tivessem as mesmas origens. Eles eram os protestantes daquela época. Ainda hoje se encontram samaritanos em algumas regiões do Oriente, especialmente em Nablus e Jaffa. Seguem as leis de Moisés com mais rigor que os outros judeus e só celebram casamentos entre si. Nazarenos. Nome dado na antiga lei aos judeus que faziam votos por toda a vida, ou apenas por um certo tempo, de conservar-se em pureza perfeita. Eles adotavam a castidade, a abstinência de bebidas alcoólicas e a conservação de sua cabeleira. Sansão, Samuel e João Batista eram nazarenos. Mais tarde, os judeus deram esse nome aos primeiros cristãos por causa de Jesus de Nazaré. Esse também foi o nome de uma seita herética dos primeiros séculos da era cristã, semelhante à dos ebionitas, dos quais adotavam alguns princípios. Misturava as práticas das leis de Moisés aos dogmas cristãos. Essa seita desapareceu no IV século. Publicanos. Eram chamados desse modo na antiga Roma, os cobradores das taxas públicas, encarregados da cobrança de impostos e das rendas de toda espécie, seja na própria Roma, seja nas outras partes do império. Assemelhavam-se aos cobradores de impostos gerais e aos contratantes do antigo regime na França e aos que ainda existem em algumas regiões. Os riscos que corriam faziam com que se fechassem os olhos diante das riquezas que muitas vezes conseguiam e que para muitos dentre eles eram produto de cobranças e benefícios escandalosos. O nome publicano se estendeu mais tarde a todos os que lidavam com dinheiro público e aos agentes subalternos.
Hoje, essa palavra tem um sentido de ofensa para designar os financistas e os agentes de negócios pouco escrupulosos. Disse algumas vezes, ávido como publicano, rico como publicano, referindo-se a uma fortuna de origem duvidosa. Na época da dominação romana, uma das maiores dificuldades que os judeus tiveram foi de aceitar um imposto, o que mais causava irritação entre eles. Daí resultaram muitas revoltas e o assunto tornou-se uma questão religiosa, pois o encaravam como sendo contrário à lei. Formou-se, então, um partido poderoso à frente do qual estava um certo Judas, conhecido como Gaulonita, que tinha por princípio o não pagamento do imposto. Os judeus tinham, portanto, horror a essa cobrança e a todos os que eram encarregados de recebê-la. Daí sua aversão aos publicanos de todos os lugares, entre os quais podíamos encontrar pessoas muito estimadas, mas que, em razão de suas funções, eram desprezadas, assim como os que tinham relações com eles eram considerados na mesma desaprovação. Os judeus distintos acreditavam se comprometer se tivessem relações de intimidade com eles. Peageiros eram os cobradores de baixa categoria encarregados principalmente da cobrança dos pedágios nas entradas das cidades. Suas funções assemelhavam-se à dos alfandegários e à dos cobradores de taxas sobre mercadorias. Sofriam a reprovação dirigida aos publicanos em geral. É por esta razão que no Evangelho encontra-se frequentemente o nome de publicano, associado ao de pessoa de má vida. Esta classificação não se referia às pessoas devassas ou aos vagabundos. Era um termo de menosprezo, sinônimo de pessoas de má companhia, indignas de se relacionar com pessoas de bem. Fariseus, do hebraico parashi, divisão, separação. A tradição constituía uma parte importante da teologia judaica. Consistia na reunião das sucessivas interpretações dadas sobre o significado das Escrituras e que haviam se tornado artigos de dogma. Entre os doutores, isto era motivo de intermináveis discussões, falando-se na maioria das vezes de simples questões de palavras ou de formas parecidas com as disputas teológicas e com as sutilezas da escolástica da Idade Média. Surgiram daí diferentes seitas, e cada uma pretendia ter a exclusividade da verdade, e como quase sempre acontece, detestando-se cordialmente umas às outras. Entre estas seitas, a mais influente era a dos fariseus, que teve por chefe Hilel, doutor judeu nascido na Babilônia, fundador de uma escola célebre, onde se ensinava que a fé só era dada pelas Escrituras. Sua origem remonta ao ano de 180 ou 200 a.C. Os fariseus foram perseguidos em diversas épocas, notadamente sob os domínios de Hircânio, sumo pontífice e rei dos judeus, Aristóbulo e Alexandre, reis da Síria. Entretanto, este último, tendo devolvido suas honras e seus bens, fez com que eles retomassem o poder, conservando-o até a ruína de Jerusalém no ano 70 da era cristã, época em que os fariseus desapareceram em consequência da dispersão do povo israelita. Os fariseus tinham um papel ativo nas discussões religiosas, cumpridores rigorosos das práticas exteriores do culto e das cerimônias, cheios de um zelo ardente de partidarismo, inimigos dos inovadores, eles fingiam ter uma grande severidade de princípios, mas, sob as aparências de uma devoção meticulosa, escondiam costumes corruptos, muito orgulho e, acima de tudo, um desejo excessivo de dominação.